Parábolas de Jesus. Essas parábolas são explicadas por um teólogo amigo nosso, padre, que fez seu curso de teologia em Roma. Ele nos explica as parábolas de Jesus. O discípulo deve estar sempre preparado, disponível, vigilante, ser responsável e fiel. A qualquer momento o Senhor pode convidar aquele discípulo para uma missão. O importante é que o discípulo esteja sempre de malas prontas, desapegado de tudo e de todos. Nunca esquecer que sua riqueza é o próprio Cristo. A partir de Cristo deve amar a todos, mas sem retê-los para si. Em depois seguir em frente, pois sua mente mira o horizonte, futuro de Deus. Sua alegria não se encontra nesse mundo, mas naquele que morreu e ressuscitou por nós. O texto diz que o discípulo deve estar com os cingidos. Lembra antes de tudo os hebreus prestes a sair do Egito, isto é, sair da escravidão do mundo e abraçar a libertação trazida pelo novo Moisés Jesus Cristo. Quanto às lâmpadas acesas, essa quer significar a vigilância necessária e perseverante enquanto se espera o Senhor. A parábola das 10 virgens indica muito bem tal atitude. O discípulo não desanima quando tudo parece indicar uma distância de Deus. Quando o Senhor não chega na hora pensada pelo servo. Às vezes se torna cansativa tal demora, mas o discípulo é persistente, confiante, perseverante. Por isso vigia o tempo todo, pois ele sabe que o Senhor vem na hora em que ele menos espera. Então, por mais longo que se já espera, mais ainda se deve vigiar. Aquele que perseverar será bem-aventurado, receberá o prêmio da glória, não a glória dos homens passageira, cheia de vaidades, mas a elevação daquele que soube colocar sua fé na verdade, no amor e na vida, ou seja, em Deus mesmo. Jesus fez entender que tal discípulo será tratado como Senhor e não como escravo, pois o Senhor mesmo cingir-se a servir aquele servo, discípulo. De fato, Jesus fez tudo por nós, encarnou-se, assumiu nossas mazelas, morreu e ressuscitou, a fim de que nós fôssemos salvos. Toda a sua vida voltada para o Pai, tornou-se toda para nós. Hoje, mais do que nunca, devemos ser vigilantes. Nesse sentido, a figura do ladrão, além de ser um sinal do modo imprevisto da chegada de Jesus, é também um sinal para o modo como devemos nos posicionar diante da realidade de salvação. Ele, Jesus, virá quando menos esperar, diz o texto. Ou seja, é importante que estejamos preparados em oração, comunhão com Deus e com sua igreja, fazendo bem, anunciando sua palavra e sendo solidários uns para com os outros, longe de um discípulo preguiçoso, do desânimo e do gosto pelas coisas contrárias a Deus. Lucas quer justamente estimular a sua comunidade a viver corajosamente a expectativa confiante da vinda do Senhor. Há muitos que querem nos separar de Deus, destruir nossa dedicação a seu serviço, iludir nossas mentes, afastar-nos da possibilidade de sermos somente de Deus. Além disso, existem as lutas internas, desafios com a própria existência. Ainda mais, Satanás existe e tenta a todo custo desviar um servo do Senhor de sua missão. Vigiar e orar sempre com os olhos fixos no Senhor é o que devemos fazer agora e para sempre. Devemos ficar atentos a tudo e a nós mesmos, pois somos também um tesouro conquistado por Cristo. Somos filhos de Deus. Jesus condena aqueles líderes judaicos que abusam do poder, fazendo sofrer o povo sob seus comandos. Para esses a destruição será certa. A parábola também serve para os cristãos. Nenhum discípulo de Cristo deve seguir os passos arrogantes deste mundo. A condição de liderança de um discípulo é aquela de servo, a semelhança do seu mestre. Ele vai ser sempre um servo entre os demais servos, servindo por amor ao reino do céu. Mesmo que ele seja altamente preparado na doutrina, toda a sua vida deve ser um dom colocado à disposição do crescimento espiritual e intelectual do rebanho do Senhor. Sua vida não será mais sua, mas de Cristo e de sua igreja. Quanto mais ele souber, maior sua responsabilidade na igreja. A beleza de ser discípulo de Cristo é saber que somos identificados a Ele. Não recebemos diplomas de vaidade. Somos valorizados como seres humanos, descobrimos nossa fragilidade
e o ser humano que devemos ser. A cada momento descobrimos o dom que somos e o dom que temos para o bem da igreja e para a salvação do mundo, e que estamos aqui, não como inúteis, mas como servos do Senhor para a construção do seu reino de amor, verdade e vida. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devemos ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, do sumo sacerdote e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Mateus enfatiza Jerusalém como lugar da realização salvífica e coloca alguns pontos teologicamente importantes para se entender o verdadeiro Messias. Sua missão, condição de vida, entendimento do discípulo e exigências missionárias. Na base do texto está o anúncio da paixão de Jesus. Nos evangelhos, nas 5 vezes aparece o anúncio da paixão do Senhor. Alguns mais desenvolvidos e outros mais breves. No final da narrativa da transfiguração, bem como no contexto de Getsemane. Quem se colocará como destaque na missão de Jesus? Os anciãos, aristocratas de Jerusalém e grande latifundiário em Israel, os quais faziam parte no Sinédrio, Tribunal Supremo. Além disso, representavam o dinheiro e formavam a base dos saduceus. O sumo sacerdote também era aristocrata, nesse caso é apresentada a casta sacerdotal. Além disso, os partidos dos saduceus e dos doutores da lei, classe intelectual, sendo a maioria dos partidos fariseus detentores do poder, do saber, segundo suas ideologias, considerados como homens, donos da verdade e de formadores de opinião pública, formam o poder judiciário. Além disso, todos aqueles que se colocam a favor da mentalidade messiânica existente, isso é o messianismo político, apresenta-se como um grave obstáculo a Jesus, como uma tentação a ser superada pelo Mestre. Combater essa mentalidade é uma necessidade que trará graves consequências tanto para Jesus quanto para seus discípulos. Combater essa mentalidade é uma necessidade que trará graves consequências tanto para Jesus quanto para seus discípulos. A partir do anúncio da paixão, uma nova fase se estabelece na vida de Jesus, na compreensão de sua pessoa e na forma como devem ser os seus discípulos. Essa nova fase não será mais de euforia, mas de rejeição, sofrimento e perda, inclusive de muitos dos seus discípulos. Jesus prepara mais diretamente os seus, pois todos deverão enfrentar os mesmos desafios do Mestre. Eles deverão ser fortalecidos na fé e no conhecimento de tudo aquilo que Jesus propõe para todos, para a realização do projeto do Pai. A ele Jesus se revela como servo, como quem não possui outra forma de ser senão a de obediência e de entrega total, totalmente desapegado e vivo de todo tipo de amarra. Seu ser é todo para o Pai e de modo exclusivo. Por ser todo para o Pai, torna-se todo para a humanidade, para a salvação de todos. Em si, não manifesta nenhum interesse pelas riquezas do mundo e seus poderes. Não suporta a ideia de ser rei político, representante de nenhuma forma de governo humano. Não passa pela sua cabeça ser o cumpridor da promessa messiânica no sentido de ser o novo Davi, o restaurador da dinastia de Israel, segundo a compreensão da liderança do povo de Israel. Inclusive isso passava pela cabeça de todos os seus apóstolos e discípulos. Pedro, por exemplo, sentindo-se na autoridade de corrigir Jesus, pretende convencer Jesus do contrário, possibilitando a reprodução, a terceira tentação de Jesus no deserto. As palavras proferidas por Pedro naquela situação são como que tropeço para a vida de Jesus. Isso significa total desconhecimento dele, tanto nessa questão, quanto na afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Em outras palavras, tanto Pedro quanto os demais necessitavam mudar completamente de mentalidade. Segundo Mateus, os ensinamentos de Jesus são dirigidos aos seus discípulos. Marcos, por sua vez, acrescenta também a multidão, sem restringir ninguém. Entende que o ensinamento de Jesus é para todos, é universal. Nesse ensinamento, Jesus deixa claro que seus discípulos jamais deverão viver em vista de si mesmo, não ter medo de carregar a cruz e seguir o servo sofredor, fazendo de suas vidas verdadeiro dom de entrega de si mesmo para o bem de todos. Além disso, não deve colocar sua vida como algo absoluto, no sentido de não se desgastarem por amor ao reino de Deus. A vida de cada um é um dom, mas deve ser colocada à disposição da salvação da vontade de Deus. O contrário não seria vida. Querer salvar a própria vida segundo a mentalidade humana é o mesmo que fazer
uma estrada de morte, porque as escolhas são sempre contra a própria natureza. A verdadeira vida é aquela oferecida por Jesus, sua própria vida, a vida eterna. O discípulo não deve se apegar às coisas do mundo e suas riquezas. Não deve lutar por interesses que não sejam salvíficos. Devem se desapegar livres, solidários, disponíveis, amantes do bem e da verdade. Os que têm coragem de perder a vida no mundo certamente ganharão a vida de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados.